Estamos começando mais um programa Saldo Extra. Que alegria e que prazer é ter a sua companhia. Na semana passada tivemos aqui conosco a presença de Gilvan Correia. Se você não assistiu a entrevista com ele na semana passada, me permita apresentá-lo novamente. Gilvan Correia é administrador de empresa, ele possui MBA na área de finanças, ele tem mestre em liderança, mestrado em liderança e ele administra uma das mais prósperas regiões administrativas da Organização Adventista aqui no estado de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, com sede em São José dos Campos. O Gilvan Correia esteve aqui conosco a semana passada contando sobre a história do dinheiro e como foi importante entendermos esse assunto. Gilvan, muito obrigado por estar conosco na continuidade dessa entrevista. Eu quero aqui lembrar um pouquinho daquilo que você nos falou. Você falou da fase do dinheiro, a fase da experiência, a fase do sentimento, do comportamento, e você falou um pouquinho sobre a fase do sentimento. E no final da entrevista da semana passada, você abordou a questão do consumismo. Gilvan, eu quero voltar à entrevista da semana passada, onde nós paramos. Você abordou o tema do consumismo e eu quero voltar a este assunto, porque você, telespectador que tem acompanhado os nossos programas, nós falamos sobre esse tema com certa regularidade. Por quê? A maioria das perguntas que chegam até nós, os comentários, é sobre a problemática do consumismo. Muitas pessoas endividadas, muitas pessoas não tendo controle sobre as suas emoções, sobre a sua vontade, consumindo mais do que deveria. E vem os vários problemas, o endividamento, problemas financeiros, problemas dentro da família. E, Gilvan, eu queria que nós voltássemos a esse tema, porque é importante nós conhecermos essa problemática do consumismo, termos consciência da influência negativa que ele traz na família, na sociedade e buscarmos as soluções. Eu queria primeiro que você falasse da sua experiência hoje como profissional. Você que lidera uma organização que possui centenas de funcionários. Qual a influência que o consumismo está trazendo hoje nas famílias e na sociedade, dentro da sua visão e da sua experiência? Pastor Antônio, tem um estudo aí recente que diz que hoje nós consumimos 5 vezes mais o que consumiu os nossos pais na década de 50. Nós somos 5 vezes mais consumistas. E no Brasil, mesmo assim, 67% dos brasileiros continuam gastando mais do que ganham. Nós consumimos mais e mais além ainda dos nossos recursos. Se a gente olhar da quarta camada do dinheiro, que é a chamada fase do sentimento, para os nossos dias, essa camada que é adicionada ao dinheiro ao longo da história, ela é o terreno fértil do chamado consumismo. Consumismo é consumir alguma coisa independente da consequência ambiental e pessoal, apenas movido por um desejo. Eu desejo consumir. Tem um livro aí chamado A História das Coisas, né? A gente não olha muito para a história das coisas, a gente olha muito para o desejo. Eu quero, eu vou consumir. E a gente vai lançando mão de muitas coisas. Tem um pensamento que diz assim, consumismo é comprar o que não precisa com um dinheiro que não tem para impressionar pessoas que nós não conhecemos. Repete essa frase que eu achei interessante, interessante para a nossa conscientização. O consumismo é comprar o que não precisamos, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que nós não conhecemos. Que coisa mais ou menos o que acontece. Eu sou movido por um desejo, eu de alguma forma sou influenciado por alguma mídia que me diz, você precisa ter isso aqui é bom para você. As chamadas promoções, né? Aquelas ditas promoções assim, é só hoje, é até o meio-dia, é a última peça. É como se dissesse assim, se você não comprar, você é a pior das espécies. Então isso vai criando dentro de nós alguns sentimentos e nós vamos unicamente consumindo pelo nosso desejo. Biblicamente falando, nós não encontramos, por exemplo, dentro da Bíblia, uma relação de coisas que devemos ou não consumir em detalhes, como às vezes a gente tenta encontrar. A Bíblia se detém a falar sobre duas coisas, necessidade natural e necessidade artificial, ou desejo e necessidade, né? Uma diferença muito simples, via de regra, necessidade é aquilo que você leva de casa anotado quando você vai ao mercado.
Desejo é aquele que quando você lota o carrinho, você fala assim, deixa eu ver se tem alguma promoção aí, alguma queima de estoque. Então, são essas coisas em que estão nos motivando a consumir. E quando nós consumimos motivado por esse desejo, nós não levamos em consideração, por exemplo, a sustentabilidade. Nós unicamente queremos e nós vamos consumir. É a chamada geração Y, né? Os dias em que nós vivemos, é uma geração emancipada pelo presente, que se esquece do ontem, que se enfastia do ontem e sempre busca algo novo, algo de novo. Aí a gente vê, por exemplo, tem um estudo que diz que a gente recebe pelo menos 3.000 influências durante um dia, dos 5 órgãos do nosso sentido, a mídia coloca diante de nós. E grande parte dessas influências, ela tem uma função negativa até. É dizer assim, olha, alguma coisa não está bem com você hoje. Alguma coisa pode não estar legal, a sua aparência, tem alguma coisa que não está legal. Então você precisa consumir alguma coisa. A gente chama isso de pseudo-necessidade. Sim. É criada pelo marketing das grandes empresas que querem que as pessoas consumam seus produtos. Elas partem do desejo das pessoas, criam uma necessidade para as pessoas obterem aquilo, como você disse, que não precisa e não se preocupa com as consequências. Além dos problemas financeiros, você citou algo que é a questão da sustentabilidade. Quer dizer, nós estamos destruindo, quem sabe, o próprio planeta em função do desenvolvimento e da criação de novos produtos. E somos estimulados a consumir esses produtos e vêm as consequências de uma forma geral. É mais ou menos isso que está acontecendo hoje, Gilvan? Exatamente. Com isso, pastor Antônio, nós extraímos da Terra 5 vezes mais a capacidade natural de reposição da Terra. É como se a cada 20 anos nós precisássemos de um mundo inteiramente novo. Porque nós temos uma camada do dinheiro que é sentimento, e agora nós temos todas essas estratégias em que são colocadas diante de nós. A mudança, por exemplo, da teoria dos preços, a gente vê, no passado a gente colocava preço de um produto com base na carga de trabalho necessária para produzir aquele produto. Hoje nós encontramos o mesmo produto com rótulos diferentes, buscando sentimentos diferentes. Dependendo do sentimento em que nós adicionamos ali, é o valor em que nós vamos pagando aos produtos. Então, nós vivemos numa geração totalmente movida pelos desejos. E a Bíblia, a teologia bíblica, ela fala da importância de usarmos as coisas para a satisfação das necessidades naturais, que é aquilo que Deus colocou no homem quando criou. Aliás, Deus criou um paraíso completo, colocou o homem lá e falou, pode consumir tudo isso aqui. Em um momento a gente encontra o casal andando pelo jardim e eles veem o fruto e eles não teriam razão para consumir daquele fruto, a não ser as suas vaidades pessoais, porque Deus já tinha dado a eles tudo o que eles precisavam. Quer dizer, citando a experiência relatada em Gênesis, como você está dizendo, Adão e Eva eles tinham todos os frutos necessários. Um não fazia falta nenhuma. Sim. Aí veio o desejo, veio a tentação de, quem sabe, lançar mão daquilo que não precisava. Ou seja, o modelo lá do Éden continua sendo o mesmo hoje em nossos dias. Há um sociólogo dos nossos dias, Lipovetsky, ele escreve sobre o império do efêmero. E assim, ele retrata muito bem a história do consumismo. Ele fala da fugacidade das imagens, dos divertimentos industrializados, do poder de influência da mídia. E ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, se não cuidarmos dessas questões todas, podem fabricar moluscos socialmente descelebrados. Eu vi outro dia um desses outdoor que diz assim, não penso, não existo, só assisto. É mais ou menos o que acontece, e o consumismo ele tem que fazer isso. É uma espécie de emburrecimento natural, é um estreitamento da visão, para que a gente se torne vítima de todas essas ofertas que são colocadas diante de nós, com ofertas de satisfação, de necessidades, e nós passamos às vezes a acreditar de que isso pode resolver os nossos problemas. E aí nós começamos então a entrar no consumismo, tentando preencher algum incômodo, algum vazio em que há dentro de nós. E interessante que a economia hoje ela já é considerada uma motocicleta, né? Uma motocicleta, para andar, ela tem que girar. Então a economia, para ficar em pé, ela tem que girar. E o combustível da economia chama-se consumismo. Por isso ela precisa cada vez mais de pessoas que descartem em velocidade cada vez maior, que renovem, que comprem. E esse é o combustível da economia. Enquanto isso, nós vamos nos tornando insustentáveis
e consumistas. Aí vem a questão da obsolescência, né? Sim. Os produtos são feitos para durarem pouco. Para gastarem mais, para que as pessoas consumam mais. As pessoas estão perdendo a consciência disso, Gilvan? É um envolvimento natural. Eu acho que em nome de um conforto, em nome de uma satisfação, a gente acaba sendo envolvido em todas essas questões. As modernidades da vida, que eu acho que são importantes, o conforto em que isso pode colocar diante de nós. O fato é, nós estamos muito distantes da origem dos produtos. Então, eles chegam para nós com uma oferta, com um conceito totalmente diferente do que é. E nós consumimos sem conhecer as suas bases. Isso nos torna insustentáveis. De alguma forma, nós não conseguimos ver todas essas coisas, né? Nós não acompanhamos a história dos produtos. Nós apenas consumimos aquilo que nos agrada, independente do que precisou ou do que precisou utilizar para sua fabricação, né, para chegar até nós. Este assunto é importante nós destacarmos aqui, eu tenho falado isso nos programas. Qual é a consequência do consumismo? Em primeiro lugar, vem o desequilíbrio financeiro. Pessoas consomem, gastam mais do que recebem, vem o desequilíbrio financeiro, com endividamento, não pagam as suas contas. E as pessoas têm os seus problemas que vêm na consequência do desequilíbrio financeiro, problema de saúde, as pessoas não dormem direito, não comem direito, ficam ansiosas. Depois vem os problemas no relacionamento, principalmente dentro de casa, que as pessoas não se relacionam mais, não tem tempo para dialogar, porque tem que trabalhar, porque tem que pagar as contas, surgem as desavenças dentro de casa, e muitos lares estão se destruindo, dividindo, casamentos estão, quem sabe, acabando por conta do consumismo. E isso afeta, inclusive, o relacionamento com Deus, né, Gilvan? Esse endividamento, as pessoas não conseguem pagar as suas contas e não têm condição de compartilhar com o seu próximo das suas necessidades, ajudar o seu próximo, e vem a infidelidade a Deus. Gilvan, o que você acrescentaria mais dessas consequências desse consumismo? O que você tem visto aí no dia a dia, principalmente a lidar com as pessoas na sua organização? Uma das grandes consequências que nós encontramos do consumismo é o endividamento. Por exemplo, a dívida do cartão de crédito hoje ela já é maior do que o PIB mundial. E a consequência disso chama-se pensamento fantasioso. Normalmente, quando a gente perde o controle, ou um endividado, normalmente ele tem um pensamento fantasioso. Ele acha que vai encontrar dinheiro, que vai ter alguma facilidade. Uma outra consequência é que nós nos tornamos desconfiados. Nós nos desconfiamos dos outros, nós desconfiamos de nós mesmos, nós nos desconfiamos de Deus. Porque isso vai gerando pensamentos conflitantes dentro do nosso modelo mental e vai nos fazendo pensar ou vai nos levando para outras plataformas para viver realidades totalmente diferentes. Como é uma motocicleta e precisa desse combustível, então a tendência é que cada vez mais nós nos tornamos consumistas. É mais ou menos assim, a gente vive na geração Photoshop, né? A gente vê um outdoor, uma beleza fabricada, você nunca vai ser igual àquela beleza que está lá, mas no entanto a oferta tente ser igual. E agora eu cria dentro de mim uma insatisfação e eu começo a girar, e eu começo a consumir mais e mais, tentando alcançar uma beleza que é inalcançável, eu nunca vou chegar lá. E isso também começa a gerar algumas questões psicológicas. E aí existem fatores hoje psicológicos. A chamada neuroeconomia, que é uma ciência que se desenvolve da década de 70 para cá, que é a junção da psicologia com a neurociência e a economia. Alguns economistas falharam nas suas previsões por não conhecerem as pessoas. E agora, como o dinheiro é sentimento, então não tem como estudarmos economia sem estudarmos pessoas também. Gilvan, eu vou encerrar aqui o primeiro bloco e eu quero chamar a atenção de você que está me ouvindo agora. Eu quero que você ouça bem o que eu vou dizer. No processo de transformação da natureza humana, no processo da salvação efetuada por Deus na nossa vida, o primeiro passo é reconhecer que nós somos pecadores. Quando reconhecemos que somos pecadores, nós vamos em busca do Salvador, que é Jesus Cristo. Vamos trazer para o contexto da sua vida financeira, meu amigo, da vida financeira da sua família. Tenha consciência desse assunto que estamos abordando, que é essa problemática do consumismo. Até que ponto você está sendo influenciado negativamente pela mídia, por esse bombardeio, levando a gente a gastar o que não tem, em busca de coisas que nós não precisamos. Isso está acontecendo na sua vida? Pois mais importante do que conhecermos, ou tão importante como conhecermos o problema, é buscarmos a solução. Nós vamos agora ter um intervalo
Eu peço que você fique aí, porque eu vou abordar com o Gilvan agora um pouquinho sobre a solução do problema do consumismo. O intervalo é rápido e nós já voltamos. Voltamos com o programa Saldo Extra, hoje na companhia do Gilvan Correia. Eu já o apresentei, ele que é administrador de empresa, é especialista na área de finanças e estamos novamente aqui discutindo um pouquinho do tema do consumismo. Quero lembrá-lo de acessar o nosso blog novotempo.com/saldoextra para ver essa entrevista, rever essa entrevista com o Gilvan e, é claro, você recomendá-la aos seus amigos, e todos os nossos programas estão lá para que você possa acessar e você possa rever e possa entender um pouquinho mais dos temas que aqui temos falado. Gilvan, nós terminamos aqui de uma forma bem séria, né? Procurando levar a todos nós a ter uma consciência desse problema do consumismo na sociedade. Gilvan, o que você tem mais a falar sobre esse assunto para que a gente possa deixar aqui um conselho construtivo aos nossos telespectadores? Pastor Antônio, ficou claro de que os nossos desejos são infindáveis. Então, nós não podemos tentar satisfazer os nossos desejos. Os recursos são para a satisfação das necessidades. Então, os especialistas em finanças domésticas nos dão alguns conselhos. Você vai comprar? Pesquise antes, anote, veja se você realmente vai precisar disso. Hoje as praças de compra misturam lazer, juntam lazer com compras, e é uma forma também de nos tornarmos consumistas. Então nós precisamos estar atentos a essas questões e entender de que os nossos desejos são como ervas daninhas, eles sempre vão crescer no nosso coração, e se tentarmos satisfazer os nossos desejos, cada dia eles serão maiores e nós nunca os satisfazemos. Tem um autor que diz que se juntarmos todo o dinheiro do mundo, ele não é capaz de satisfazer os desejos de uma só pessoa. Então, o segredo está no controle dos nossos desejos e na reflexão e no cuidado antes de comprarmos qualquer coisa, fazermos algumas reflexões, tomarmos cuidados básicos, como termos listas, controle. 25% das pessoas no mundo hoje sabem para onde vão o seu dinheiro. Então, cai numa conta, paga mínimo, paga fatura, e aí se você não sabe o que acontece com o seu dinheiro, então o controle é uma grande ferramenta. Essas ferramentas, a caderneta, esses que têm mais acesso, as pessoas que têm mais acesso a planilhas, mas o importante é que você tenha esse controle, porque ele chama a razão e não tanto a emoção, porque se vamos pela emoção, nós corremos o risco de errar. Você abordou um pouco aqui, quando a gente estava aqui nos preparando o programa, sobre o ciclo do consumo. Sim. Você trouxe para nós um slide, eu queria que a produção mostrasse esse slide agora, porque dentro desse processo da busca do consumismo, a gente ter a consciência do que pode estar acontecendo hoje também, e aqui nós vamos buscar a solução. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse quadro para a gente, Ivan. O ciclo do gasto compulsivo é uma explicação, é um ensaio de neuroeconomia que explica um pouco dessas influências psicológicas. Porque se você imaginar, uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha, ela, em essência, ela entende de que nós não precisaríamos gastar tanto ou não precisaríamos viver tão endividados. Mas por que, por exemplo, que uma pessoa honesta, uma boa pessoa, às vezes se endivida ou tem alguns problemas ou se torna um consumista? Aí há a influência psicológica que a neuroeconomia explica. Então, é mais ou menos assim, existe no nosso cérebro uma rede neural chamada sistema límbico. Entre as muitas funções, o que a neurociência explica é que ele é o centro das emoções e também funciona como o amortecedor da vida. Então, todas as vezes em que nós passamos por algum desconforto, ele entra em ação e ele amortece o impacto. Mais ou menos assim, você sai, você vai estar tranquilo e calmo, de repente você vê um carro desgovernado na sua direção. Naquele momento, essa rede neural entra em ação e você faz coisas que você não faria se você estivesse tranquilo e calmo. Você consegue girar o volante do seu carro, frear, buzinar. O fato é, daqui a 5 minutos você está lá, sentado no acostamento, suando frio, e você pergunta, o que eu fiz? Você não se lembra. Então, a neurociência explica que todas as vezes que essa rede neural é acionada, ela sequestra a nossa memória de longo prazo. E é exatamente aqui que entra o poder do mercado financeiro, o poder da mídia, em acionar essa rede neural. Então, o item número 1 de conforto chama-se desconforto. O item número 1 de consumismo ou de gastos chama-se desconforto. Então, é a partir de um desconforto em que nós buscamos gastar alguma coisa.
entre os itens de maior consumo no mundo. Então eu tenho um desconforto, há um vazio, há um estreitamento da visão. Ou seja, essa rede neural é acionada, eu perco a percepção de longo prazo. Então funciona mais ou menos assim. Por exemplo, 75% dos divórcios são causados por problemas financeiros. E em 90% dos divórcios hoje, entre as muitas acusações que um faz ao outro, uma delas está relacionada às questões financeiras. Então, a gente tem um problema em casa, a gente diz assim, eu vou dar uma volta para arejar a minha cabeça. A gente sai com um desconforto. Logo, a gente está buscando uma recompensa. E aí entra o ciclo do gasto compulsivo. O primeiro passo é o desconforto. Eu tenho um desconforto, há o estreitamento da visão. Se há o estreitamento da visão, todas as vezes que há um desconforto, a possibilidade de que as minhas escolhas sejam corretas é muito menor. Por isso a recomendação, não compre quando você está emocionalmente abalado, quando você por questões sentimentais. Mas a compra ela tem que ser mais racional do que sentimental. Porque se há um desconforto, há um estreitamento da visão. Se há um estreitamento da visão, a escolha do alvo nem sempre vai ser a correta. E aí a gente compra e volta para casa. É quase sempre assim. A gente vê a publicidade, né? 70%, 80%. Outro dia eu vi uma 90% de desconto. E a gente diz assim, não, é uma excelente oportunidade. Vem cá, mas eu não preciso disso. Mas aquilo ali de alguma forma me tocou ou encontrou dentro de mim algum desconforto. E aí eu começo a me envolver naquela publicidade. Daqui a pouco eu estou chegando em casa com uma sacola de coisas. Eu coloco a cabeça no travesseiro e aí eu faço a pergunta para mim mesmo, mas vem cá, eu precisava disso? Não. Mas vem o quarto estágio, né, do ciclo do gasto compulsivo, que aí nós tentamos adaptar a realidade. A gente diz assim, bom, eu dou duro o dia inteiro, eu faço tudo para todos. Se não der para pagar, eu pago o mínimo. É aquilo que você chama de justificativa. A adaptação da realidade, né? Nós tentamos justificar uma realidade. Então, nós vivemos num ciclo, que a neuroeconomia diz que é o ciclo compulsivo, ou o ciclo do gasto compulsivo. Porque isso gera um novo desconforto, e no dia seguinte, veja, no dia seguinte eu saio com a minha rede neural acionada, não tenho percepção de longo prazo, e aí eu me torno uma vítima fácil de consumo. É um ciclo vicioso. Isso gera, no segundo passo, estreitamento da visão, e aí a escolha do alvo, quer dizer, você busca algo até que não precisava para justificar, para satisfazer um desconforto, e depois você vai querer justificar uma atitude, muitas vezes, como você disse, tomada por uma atitude compulsiva, né? Sem pensar, sem racionalizar, e no caso das finanças, sem fazer as contas. Agora, Gilvan, nós vamos partir para a conclusão. Qual é a solução? Como você vê hoje um caminho seguro? Nós vamos ter que voltar a isso no programa que vem, mas para deixar esse programa com esperança para os nossos telespectadores, um caminho seguro para não ser contaminado por essa decisão compulsiva. Tem uma escritora, Ellen White, ela tem uma passagem que chama muita atenção, que ela diz assim, nós não deveríamos sair de casa sem antes meditar pelo menos 1 hora no sacrifício de Jesus. Do nascimento à morte, e especialmente nos últimos momentos da sua vida. Interessante que quando a gente faz isso, a gente alinha a nossa memória, nós alinhamos a nossa memória de curto e longo prazo. Nós temos a percepção exata de quem éramos, de quem somos e de quem seremos. Nós nunca deveríamos sair de casa com desconfortos, porque todas as vezes que nós saímos, nós nos tornamos presas fáceis do consumismo, do mercado em que colocam muitas questões diante de nós. Então, um conselho seria um conselho bíblico, um conselho religioso, dizer o seguinte, medite no sacrifício de Jesus, porque ali nós vamos ter a percepção de curto, médio e longo prazo, e nós não vamos sair apenas em instinto de sobrevivência, mas nós vamos sair com uma formação de modelo mental correta, e ali nós vamos poder ter a percepção e avaliarmos, porque todas as vezes que nós saímos com desconforto, nós saímos em busca de uma satisfação imediata, e não são as nossas necessidades que estão à frente, mas o desconforto. Então eu não busco a satisfação de uma necessidade quase sempre, mas eu busco a satisfação de um desconforto que é uma necessidade artificial. Gilvan, muito obrigado. Eu queria aproveitar esse gancho que você deixou aqui para concluir o programa de hoje e fazer mais um convite aos nossos telespectadores. O Gilvan lembrou um texto de uma escritora que dá um conselho, de que nós devemos meditar na vida de Jesus Cristo. Você que acompanha a TV Novo Tempo sabe que nós abordamos vários assuntos: finanças, saúde, educação dos filhos, cultura, um jornalismo responsável, abordamos temas jovens, mas é claro,
nós aqui falamos da palavra de Deus. Nós procuramos levar até os lares a presença de Jesus Cristo. Se nós dedicarmos tempo a pensar em Deus, a pensar em Jesus Cristo, a ocupar a nossa mente com coisas espirituais, nós teremos menos tempo para ser influenciado pelas coisas materiais. A presença de Deus, a presença de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo e da Palavra de Deus em sua vida vai lhe trazer com certeza aquele que é um fruto da presença do Espírito, que é o domínio próprio, e ajudá-lo a fazer decisões corretas. Amigos, eu gostaria de convidá-lo a estar conosco na próxima semana. Eu e Gilvan continuaremos aqui. E nós vamos falar agora de passos importantes quando você for fazer as suas compras, quando você for realizar o seu consumo, de forma que seja construtiva para trazer o bem-estar para a sua vida. Essa é a razão de nós estarmos aqui, essa é a razão da existência do Saldo Extra, essa é a proposta da sua TV Novo Tempo. Portanto, fica o convite do coração com todo carinho. Esteja conosco na próxima semana e vamos continuar juntos a dialogar sobre esse assunto aqui com a presença do Gilvan. Fica o nosso convite e eu espero ter a honra da sua presença conosco. Será um prazer para todos nós e eu lhe mando um grande abraço e que Deus muito lhe abençoe.